Boa tarde, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências hoje. Vamos iniciar aí. Vocês vão pegar o livro didático, colocar na página 152. Nós vamos falar agora sobre a fase do desenvolvimento do ser humano. Agora chegou a fase em que nós vamos falar ainda sobre os animais vertebrados. E o ser humano, ele é considerado um animal vertebrado. Por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre o ser humano e suas fases de desenvolvimento. Logo no início aqui, vocês vão ler um textinho que vai estar falando sobre o início do desenvolvimento do ser humano, que começa lá na gestação, né? Quando a mamãe fica grávida, nesse momento já começa a fase de desenvolvimento do ser humano. A gestação, ela dura em cerca de 40 semanas, mais ou menos. Pode ser um pouquinho menos, e às vezes 1, 2 semanas a mais, mas não mais que isso. Esse período é o período em que está se desenvolvendo o ser humano dentro da barriga da mamãe. Ao passar esse período de gestação, a criança entra na fase, né, até os 10 anos de idade, que nós chamamos de infância. Tá? Esse momento é a fase da infância que vocês estão vivenciando agora. Né? Vocês estão no momento da infância, que ela dura até os 10 anos. Após a fase da infância, entra a adolescência, né, que muitos falam que é aborrecência, porque os hormônios eles acabam sendo um pouquinho modificados, porque você passa da infância para a adolescência. Então, nesse momento, a criança, quando se torna, né, o adolescente, ela passa por alguns processos em que a convivência se torna um pouquinho mais difícil, por isso que nós chamamos de aborrecência, né? Mas essa adolescência, ela dura mais ou menos até os 19 anos, tá certo? Nesse momento, ocorre uma fase em que as meninas começam a desenvolver algumas coisas, os meninos também, né? Os meninos engrossam a voz, começam a surgir pelo corpo, as meninas começam a crescer os seios, né? É nesse momento da adolescência que o seu corpo começa a se modificar. Após a adolescência, nós chegamos à fase adulta, que é aproximadamente com 21 anos. Nessa fase, né, dos 21 anos, você começa a se tornar adulta, pessoas independentes, quando você começa a tomar decisões importantes na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, por isso que nós chamamos essa fase de fase adulta. Após a fase adulta, né, começa a vir a fase da velhice. Essa fase ela é superior aos 60 anos. Então, depois dos 60 anos, você é considerado idoso. Né? Nesse momento, sua pele começa a ficar mais um pouco enrugada, sua saúde já é um pouco mais afetada. Nós chamamos essa fase de velhice, tá? Acima dos 60 anos. Aí aqui, na página 153, vocês vão falar na questão 12, né, sobre alguns cuidados que você tem que ter com a sua saúde em cada fase da vida. A letra A, você vai falar quais são os cuidados que você tem que ter na infância. Depois, na letra B, na velhice. Quais são os cuidados que você tem que ter na velhice? Na página 153. A página 154, vocês vão observar a imagem desses animais. E cada fase, cada animal desse aí, ele está pertencente a um grupo, né? O mamífero, peixe, répteis, aves e anfíbios. Aí você vai responder quais estruturas eles possuem para ser classificados nesse grupo. Qual é a estrutura? Você vai voltar lá no livro, na página anterior, e ela vai estar explicando direitinho que estrutura que classifica o peixe. Ah, a pele possui escama, ele vive em ambiente aquático. Essa classificação é do peixe, então você já fechou. Aí você vai para a fase do mamífero, você vai explicar uma por uma, tá certo? Pode fazer um caderninho, numa folha à parte, porque é muito pequeno o espaço para responder aqui no livro. Qual a função dessas estruturas? Qual é a função da estrutura do peixe? Qual a função da estrutura do anfíbio? Vocês vão explicar. Nascer e subgrupos fazem parte dos grupos dos vertebrados. E aí, os vertebrados, nós estudamos os subgrupos deles, né? Que foram os peixes, esses são os subgrupos. Os répteis, os mamíferos, tá certo? Porque os vertebrados são muitos, então eles foram separados em pequenos grupos para poder facilitar a compreensão. Página 155,
Os animais abaixo pertencem a um grupo dos vertebrados. Que grupo é esse? Aqui tem a imagem de um peixe e de um tubarão. Que grupo que eu posso... Que grupo que pertence esse peixe e esse tubarão? Aí, o grupo dos peixes. Como ocorre a respiração desses animais? E depois vocês vão diferenciar o animal 1, que é o peixe, do animal 2, que é o tubarão. Tá? Letra D, qual dos dois animais possui bexiga natatória? E qual a sua função? Tudo isso está aqui no livro, vocês só vão voltar lá na parte do peixe, vão reler, né? Quem souber já responde. A gente vai dificuldade de volta à página lá que vai estar explicando direitinho. Questão 3, vocês vão completar o quadro de 2 vertebrados, anfíbios e os répteis. Como que você vai fazer esse quadro? Você vai colocar características de cada um desses animais, tá? Do grupo dos anfíbios, como é a pele, como é a pata, a respiração, a fecundação, e depois você vai dar exemplo desses animais anfíbios. Depois a mesma coisa você vai fazer com os répteis, tá certo? Página 156, observe a imagem de um animal vertebrado. Qual é a função da pena desse grupo de animal? Qual é a função da pena dessa ave? Pelo tipo de bico, de que se alimenta esse animal? E onde se desenvolve o filhote desse animal? Todas essas respostas vão encontrar aqui no livro, certo? Vai lá na página agora que está falando sobre aves, para você poder responder essa questão 4. A questão 5, observe o animal a seguir, que é o morcego. Cite o grupo dos vertebrados em que ele pertence, quais as características do grupo dos vertebrados que ele pertence, como é a cobertura da pele dele, como ocorre a reprodução. Se você vai responder, se não der para fazer no livro, pode fazer a folha parte, é só colocar. Página 156, questão 5. Página 155, questão 3. Vocês vão organizando para depois, na hora de fazer a correção, não se perder. Página 157, observe a imagem que mostra a fase de desenvolvimento do ser humano. Então, tem aqui a fase 1, que é a infância, a fase 2, que é a adolescência, depois a fase 3, adulto, e a fase 4, que é a velhice. Cite características da fase 2. Qual é a fase 2? A infância. Quais são as características da infância? Vocês vão escrever aí. E depois, caracterize a fase 4, que aí é a velhice. Página 158, o ponto de chegada. Preencha a cruzadinha na página a seguir. Ao terminar, converse com seus colegas sobre a palavra formada nos quadrinhos coloridos. Depois, individualmente, escreva uma frase sobre a importância dessa ação. Faça uma ilustração bem bonita no seu texto. Então, aqui tem a característica, né? Número 1. É uma ave com asas que funcionam como nadadeiras, permitindo a captura de peixes para sua alimentação. Que animal é esse? Você vai preencher lá na cruzadinha. Então, tem a característica aqui de 1 ao 11 e você vai escrever o nome desse animal aqui na cruzadinha na página 159. Tá certo? Depois escreve, faça um desenho sobre a importância da preservação dos seres vivos. Por que é importante preservar os seres vivos? Todos, no geral. Vocês vão escrever uma frase sobre a importância da preservação e logo abaixo vocês vão ilustrar. Tá certo? 159 que a gente encerra aqui. A página 160, 161, traz algumas imagens, né, de alguns animais. E aí, de acordo com essas imagens, vocês vão responder a questão da 162. Os animais se agrupam de acordo com a estrutura de locomoção, né, como eles se locomovem. E aí tem asas, o pássaro, a borboleta, como é a estrutura da locomoção do pássaro. E depois gato, cavalo, do sapo, do elefante. Abaixo, o desenvolvimento do embrião, com metamorfose, sem metamorfose. E abaixo da coluna vertebral, tá? Os invertebrados e os vertebrados. Vocês vão explicar aí direitinho. Página 163, 164, é hora de colocar a mão na massa e relembrar todo o conteúdo. Então, vocês vão, atividade de múltipla escolha, vocês vão ler, responder e fotografar essa página e enviar para o meu WhatsApp, que eu mando gabarito para vocês. É a 163,
A 164 está separado por capítulo, capítulo 1, capítulo 2. Então, se você tiver dificuldade, você volta lá no capítulo que está explicando. E a 165, 166. E a gente fecha aqui na 166. Essa atividade múltipla escolha, lembrando que vocês têm que fotografar a página e enviar para o meu WhatsApp para eu poder fazer a correção, tá certo? A gente encerra aqui a aula de ciência, já fechamos o nosso capítulo, tudo direitinho. Agora vamos aguardar o nosso estudo dirigido, que vai relembrar um pouquinho mais do nosso conteúdo, tá bom? Um beijinho, fique com Deus, até o próximo vídeo.